pessoal, nós estamos aqui no programa Sexto Sentido, onde espiritualidade é cultura. E aqui cultura espiritualiza. E mais uma vez, né, Kátia Gaia, com o professor Ademar Ramos. Muito prazer. O guerreiro valente, né? Tudo bem, professor? Tudo bem, é Uma um prazer também estar aqui com vocês. A honra é toda nossa e toda a produção do Sexto Sentido está adorando as pautas que estamos fazendo com o senhor. Professor, vamos falar um pouco de sonhos? Podemos falar. Os tipos de sonhos, para que as pessoas comecem a entender um pouquinho sobre esse universo. Né? Sim. Os sonhos eles representam um sistema muito interessante para o autoconhecimento. Infelizmente, a sociedade contemporânea não usa isso. Acho que é fantasia, é coisa que não tem utilidade. Mas, ao longo da história, todas as culturas usavam sonhos. Né? Então, se a gente olhar, por exemplo, os mandarins, tinha aqueles que eram sonhadores que interpretavam sonhos. Os reis, os faraós, todos tiveram os seus consultores de sonhos. Né? E com isso eles conseguiam ver o futuro, vaticinar e conseguiam resolver grandes questionamentos. E toda a cultura sempre usou sonhos, só a nossa atual que não usa, né? Que ela perdeu esse sentido. Mas todo mundo sonha de 4 ou 5 vezes por noite e a gente tem o que chama de EEC, ou experiência extracorpórea. Então a gente larga o corpo físico e o vital juntos, porque não pode sair, porque senão a pessoa não tem vida, né? Os dois ficam sempre juntos. E depois a alma, que é o psicomental, sai, que é o astral e o mental, que a gente chama de psicomental ou alma. E fica preso por um cordão grosso, como o dedão, e à medida que a gente afasta, esse cordão também ele vai afinando. Né? E não tem limites para a gente ir. Só que não é um cordão físico, senão se a gente vai aí no edifício Copan de São Paulo, que tem milhares de apartamentos, um sobe, tu desce, vai para cá, para lá, vai dar rosca de cordão. Então ele é energético, ele cruza e não tem problema nenhum. E a morte física é caracterizada com o corte desse cordão umbilical. Correto. Então isso faz parte. Todo mundo tem de 4 a 5 experiências. Uma pessoa, por exemplo, com 75 anos de idade, teve mais de 150 mil experiências extracorpóreas. Olha só. E quantas que ela lembra? Pouco, né? Então o grande segredo é lembrar dos sonhos. É a primeira coisa que tem que fazer. Existem técnicas para a lembrança dos sonhos. A segunda coisa é identificar os sonhos, porque tem várias origens. Então tem sonhos de origem física, ligados ao meu corpo físico, sonhos de origem vital, ligados à minha vitalidade, sonhos de origem emocional, ligados ao astral, sonhos de origem mental, sonhos de origem espiritual também, superiores. Né? E aí veio uma classificação de vários tipos de sonhos, né? Que são típicos. Né? Então existem sonhos que eles são reflexos dos nossos sentidos. Né? Correto. Então, por exemplo, imagina uma pessoa dormindo, ele está numa experiência extracorpórea e de repente surge um ruído, um barulho perto dele. Então ele vem, retorna, tem aquela sensação que está caindo, caindo, caindo e acorda, né? E fica mal encaixado no corpo. Né? Por quê? Porque o som fez com que ele voltasse. Né? Então, às vezes é um perfume que uma pessoa entra, ele sente o cheiro fisicamente, isso vai provocar lá no estado de sonho que ele está namorando com uma pessoa romântica, ou com um homem romântico, num lugar bom. Né? Às vezes a pessoa regurgita-se da boca, vem aquele gosto de comida, então ele pensa que está no restaurante, comendo, etc., porque mexe. Né? Então, às vezes também rosca o lençol, né? Isso na perna, como que se prender, então parece que ele está fugindo, estão puxando a perna dele, né? Ou então às vezes o lençol peludo, aliás o cobertor peludo, encosta numa região sensível, ele vai ter a sensação que está sendo abraçado por um urso, por um animal, né? Às vezes a mulher joga o cabelo para o lado dele, vem aqueles cabelos em cima dele, ele vai achar que está sendo atacado por uma aranha, assim. Então o que é isso? Né? São sonhos de origem física, fácil de entender, né? Então não tem nada a ver com entidade, com astral, nada. Depois existem sonhos de origem vital. Então toda vez que a gente tem desgaste corpóreo muito grande, que nós estamos depauperados, a gente fala, vou dormir gostoso, aí que eu não dormo. Aí tem pesadelos. Por quê? Porque eu não estou com as minhas energias vitais equilibradas e ele me dá desconforto. Os alcoólatras, por exemplo, eles entram no estado de REM, que é Rapid Eyes Movement. Mas, ou seja, quando a gente sonha, os olhos ficam mexendo debaixo das pálpebras. Então, se você vê que está mexendo o olho de uma pessoa, ele está sonhando. Então, se você acordar suavemente, ele vai lembrar do sonho.
né? E o alcoólatra, ele sonha constantemente, e sonhos mais espatafurdos que tem, né? Então esses são sonhos de origem vital, ligados à vitalidade. Existem sonhos de origem astral, emocionais, né? Então às vezes a pessoa está triste, a pessoa está alegre, magoada, aborrecida, chateada, né? E aí vem uma série de sonhos de origem astral. Existem, por exemplo, sonhos de compensação, né? Imagina uma menina que o chefe dela é brava, e xinga ele lá, mas ela tem um filho pequeno, tem que respeitar, baixar a cabeça, ela vai no banheiro, chora, e fica lá aguentando, e aí o que acontece? Ela vai ficar doente. E aí então ela tem um sonho, e nesse sonho então ela vai sonhar que ela é o chefe, que o chefe é empregado, e ela xinga, mete a bronca, olha etc. só que interessante. Então o que é isso? É um sonho de compensação, ela Correto. compensa Olha e ela que consegue trabalhar mais um tempo, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, ninguém gosta dela, não arruma namorado, a pessoa está encrencada, está ficando patitia, né? Aí de repente ela tem um sonho, né, que tem uma fila, tem o Brad Pitt, tem o Bandeiras, tem o Giannichini, tudo gato, e ela não quer ninguém, né? Você entendeu? O que é isso? É um sonho de compensação. Correto. Às vezes tem sonho de fantasias, né? Então a pessoa, por exemplo, quer assumir uma sexualidade diferenciada e não assume, não sai do armário. Então ele vai sonhar que ele está de vestido, ele, homem, está de vestido de noiva, e aí está vindo aquele noivo lindo. Então o que é isso? É uma espécie de uma realização que ele não faz fisicamente, ele realiza também no sonho, né? Então existem sonhos de compensação, né? Existem sonhos de fantasias que a gente tem, que caracterizam o estado emocional da pessoa. Tanto é que se eu perguntar para ela, né, ou para você, diga-me os seus sonhos, eu vou dizer como é que você é a sua personalidade, né, em cima do que você sonha. Né? Porque os temperamentos, colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico, que são os 4 tipos humanos, eles têm sonhos diferentes. Que então pelo sonho se já identifica. Né? Existem os sonhos chamados simbólicos, e nem tudo é simbólico. Por exemplo, sonhar com cobra é simbólico, sonhar com o elemento água, terra, fogo e ar são simbólicos. Então tem que conhecer os símbolos, né, desses sonhos. Existem sonhos também que eles são repetitivos, ou seja, ele sempre acontece o sonho. Por quê? Porque é um sonho que teve uma mensagem marcante e que deu uma sensação emocional. Então toda vez que eu estiver naquela mesma situação emocional, eu trago os meus arquivos do hipocampo este sonho e ele se repete. Né? Por exemplo, sonhar que está perdendo os dentes. Isso é um sonho comum. Por quê? Porque um dia nós perdemos os dentes. Né? Isso quando a gente tinha dente de leite e ficamos sem dentes. A gente ficou com vergonha, com medo de não crescer, a gente ficou assim meio que desprezado. Então toda vez que quando a gente é adulto tem uma sensação de desprezo ou de vergonha, a gente vai sonhar que está perdendo os dentes. Né? Isso. É só saber disso, nunca mais sonha. Né? Então, o sonho repetitivo é uma experiência marcante, que depois, quando eu passo pelo mesmo estado emocional, ele faz esse sonho acontecer como uma repetição. E se eu lembrar, ele some. Né? São sonhos repetitivos. Então, existem sonhos lúcidos, por exemplo, que são sonhos tão claros, tão precisos, tão vívidos, que a gente acaba não sabendo se sonhou ou se foi verdade. É verdade. De tão claro que ele é. Esses são os sonhos chamados superiores, que dão características especiais nas pessoas e que desenvolvem capacidades emocionais e mentais assim muito fortes. Né? São sonhos lúcidos. Né? Depois tem, por exemplo, uma pessoa que sonha, esse é um sonho muito comum, que está pelado no meio de outras pessoas. E todo mundo olhando ele pelado, está na rua direita, ali no meio do escritório, sem roupa, e todo mundo olhando. O que é isso? É um sonho que indica que ele tem um processo de culpa, um processo de vergonha. Então, toda vez que a gente tem um processo de vergonha ou de culpa, a gente sonha que está pelado e os outros estão olhando. Então, é um sonho típico, né, isso, de marcação. Né, isso. Então, a gente tem vários tipos, vários modelos de sonhos. Eu falei dos emocionais. Né? Tem sonhos de nossa realidade e sonhos de outras realidades. Então a gente pode ter contato com desencarnados, pode ter contato com entidades astrais, formas de desejo, almas grupos, e isso são experiências também das nossas próximas moradas que vão ser do mundo astral e do mundo mental. Existem os sonhos mentais. E aqui vem uma regra. Para ter sonho emocional eu não posso pensar, porque se eu pensar eu vou para o mental. Correto. Se eu vou para o mental eu não posso ter emoção, porque se eu tenho emoção eu vou para o astral.
Então, os sonhos astrais são emocionais, ligados aos 5 sentidos, aos sentimentos e aos instintos animais. E os sonhos mentais são ligados aos pensamentos, às preocupações, aos processos da mente, às capacidades mentais, tudo isso, preocupações, tudo isso, né? E aí vem os sonhos, por exemplo, de criatividade, tá? Por exemplo, Kekulé, que inventou a forma do benzeno, ele sonhou com a forma do benzeno. Então foi um sonho assim de inspiração, né, de criatividade. Beethoven, antes, ele estava cego, né, ele sonhava e lembrava, porque ele não era cego no sonho, né, porque ele enxergava antes de ser cego. Então ele via a partitura, e de manhã quando ele acordava, ele tocava a partitura do sonho que ele recebeu. Né? Tem pessoas que escrevem livros, tem pessoas que têm ideias. Por exemplo, Alice Hove, né, que inventou a máquina de costura, ele teve um sonho. Ele não conseguia fazer a máquina de costura funcionar. E ele morava numa casa de 3 andares. E lá embaixo quebrava a agulha não funcionava. Ele trabalhou 16 horas, subiu lá em cima, no 3º andar, foi dormir. E aí ele sonhou que ele estava na África e que um monte de índios com lanças foram chegando nele. Foi correndo, e ele foi fugindo até que chegou no barranco, não tinha para onde ir. E todas aquelas lanças eram as agulhas que ele quebrou de via. Aí apareceu um lá, que é o cacique, e enfiou a lança, né? E a lança tinha um olho e tinha um rasgo. A hora que ele olhou aquilo, ele acordou na hora, desceu, fez lá a agulha, colocou na máquina e costurou. Olha só, hein? Então chamam-se sonho de criatividade, de inspiração. Interessante, né? Então, existem sonhos astrais, sonhos mentais. E existem sonhos espirituais que são muito mais fortes, muito mais complexos mesmo. Porque entre 2 e 12 minutos, a gente entra no estado de sono profundo. É nesse estado que a gente tem contato com sonhos espirituais, que são sonhos onde só existem ideias. Existem possibilidades, mas não existem realidades. Né? Então, ou a gente entra nessa dimensão, a gente volta com várias ideias. Se eu tenho, por exemplo, ideia de fazer algo, 5 ideias, eu vou vir com 30, 40, 50 ideias. Então, são sonhos espirituais. E a gente entendendo os sonhos, compreendendo os sonhos, a gente consegue identificar isso, qual é o meu estado de ser, o que está acontecendo comigo. Então, dentro de um processo de iniciação, dentro de um processo de busca de conhecimento, de busca de consciência, qual é o grande segredo? Sonhar. Porque quem não realiza, quem não sonha, não realiza o futuro. Porque sonhar é realizar o futuro. Porque o mundo dos sonhos é o mundo do futuro. Então, na hora que eu sonho, eu realizo o futuro. Por isso que a gente tem que sonhar com amor, sonhar com a felicidade, sonhar com a riqueza, sonhar com o carro novo, sonhar com aquele computador potente, sonhar com o barco, sonhar com aquilo que quer. Inclusive acordado, né, professor? E acordado também, porque tem até mais valor nisso. Porque esse sonho que a gente determina, qual é a regra? Quando nós conseguirmos realizar no mundo dos sonhos, ele vai acontecer fisicamente. Né? E é fácil também saber quem está nos acompanhando, saber se ele tem dons e capacidades diferenciadas. É simples. Primeiro, se você tem catalepsia. O que é catalepsia? Você fica com o corpo duro, quer mexer, não mexe, quer falar, não fala, a boca fica presa. O que é isso? É sinal que você já está saindo do corpo e não tem mais comando sobre o seu corpo. Então, se você soltar a franga, soltar o seu corpo e sair, você tem uma viagem extracorpórea lúcida. É o estado de catalepsia. Né? A segunda coisa é a sensação de estar caindo e de repente acorda mesmo. Né? Sensação de queda. Né? Se não for um problema de labirintite, né, que isso a pessoa também fica tonta andando, né? É sinal que ele está voltando do sonho também. Então, ele está conectado com o mundo do sonho. E a terceira é a sensação de déjà vu. Ou seja, você vai num lugar e fala, já estive aqui. Parece que está repetindo, parece que está acontecendo novamente. Essa pessoa já vi, ali parece que tem uma coisa, eu já conheço isso daqui. Então, essa sensação de déjà vu, ela é real, indica que você já viu isso no estado de sonho. Olha que interessante. Então, na hora que você percebe isso, que você viu isso no estado de sonho, e quando a gente vai para o sonho, nós vamos para o futuro, não vamos para o passado. Por isso que eu nunca devo sonhar com nada do passado, eu devo sonhar sempre com coisas do futuro, não é isso? Porque a gente vai para o futuro. Então, é realizar a magia do futuro, ir para o futuro, né? É realizar seus sonhos, é ir para o futuro.
E você indo para o futuro, você muda totalmente a sua vida, né? Com certeza. Totalmente as suas possibilidades. Falando de uma maneira bem sintética, né, sobre a experiência dos sonhos, ele é simplesmente fantástico. Né? E as pessoas que não sonham, né, isso não é problema algum, porque é simplesmente o centro esplênico, que a gente chama, que fica aqui ao lado do corpo, que ele está desenvolvido, que dá a memória dos sonhos. Então existem exercícios, no meu site tem, tem, por exemplo, práticas de como sonhar, e esse é o grande ponto. E a gente tem que ter sonhos que vão me agregar valor. Com certeza. Vão me resolver problemas, vão me trazer riquezas, engrandecimento, vão me mostrar o futuro. Com certeza. Isso desperta a capacidade de pressentimento, a capacidade de premonição, de receber munição, que são avisos, e a capacidade de pré-cognição, de saber o futuro. E, posteriormente, a de profecia do estado de sonho profundo. Olha, que Então, bacana. é fantástico, né? Então, acho que tem que se Esse interessar tema pelo para sonho. mim é bárbaro, né? Porque eu Fantástico. sempre fui encucada com os meus sonhos. E olha aí quanta coisa rica e boa para pensar. Pois é, como estamos falando de sonho, sonho que se sonha só é só um sonho, como diz o Raul Seixas, mas sonho que se sonhar juntos vira realidade. E o professor, ele está deixando esse legado para a humanidade. Um sonho de um mundo melhor. Esse aqui é o Guerreiro Valente. Ele está trazendo isso para você. E dar conhecimento é dar o maior dos afetos. Porque conhecimento não é espetado pela eternidade. Você leva sepultura dentro, eternidade fora. Professor, o seu site, né? Para quem quer adquirir mais sobre esse É conhecimento. simples, é ademarramos.com.br. Ademar Ramos com H depois do D e Ademar Ramos tudo junto. Ademar Ramos com H depois do D, tudo junto, né? .com.br. Ali entra lá que você vai ter uma história. Realiza, né, professor? Realiza. Muitos sonhos para todos, né? E tem CDs de sonhos. Olha, que legal, gente. Olha, vai acessando o site aí do professor, tem muito conhecimento. Até o próximo, né, Kátia? Que beleza. Sexto sentido, E né? sonhe professor? muito até lá. Vamos realizar através do sonho. Grande beijo.